Ok, bom dia a todos, né? Eu vou dar uma breve revisão do que foi falado nas aulas 1 e 2, mais especificamente nesse axioma aqui, ó, que ficou meio que atravessado aí, tá? Uma reta R do plano alfa separa o conjunto de todos os pontos desse plano que pertence à reta R em dois conjuntos, desculpa, alfa linha e alfa duas linhas. Tais que alfa linha e alfa duas linhas são disjuntos, ou seja, não tem pontos em comum, não tem elementos em comum. Aí outra coisa que ele pede, se o A pertence ao alfa linha e o B pertence a alfa duas linhas, então o segmento de reta AB intersecta R, o segmento AB e a reta R tem um elemento em comum. E outra coisa que ele quer que aconteça, se a condicional, desculpa, A e B são ambos em alfa linha ou ambos em alfa duas linhas, então o segmento AB não intersecta a reta R. Fiz o desenho aqui no GeoGebra para a gente poder visualizar, tá aqui o plano, ó, ok? Então aqui ficou bem mais explicado, ó. Então aqui, se eu voltar no plano, o que acontece? Vamos supor que aqui seja o alfa linha, né? E vamos as linhas. E aqui a reta, essa que está pontilhada, é que está cortando, deu para entender? Então o ponto A aqui pertence ao plano alfa linha e o ponto B pertence ao plano alfa duas linhas, ok? E essa reta aqui separa os dois planos, tá? Ela está pontilhada porque ela não pertence nem para o plano alfa linha e nem para o plano alfa duas linhas, ok? São chamados de semiplanos, esse que está em cinza e esse que está em azulzinho aí, ok? Então, se o ponto A pertence a um plano alfa linha e o ponto B pertence ao plano alfa duas linhas, então o segmento de reta AB vai intersectar a reta pontilhada num ponto em comum que é o ponto P. Beleza? Essa é a condicional que está escrita bem aqui, ó. Se o A pertence a alfa linha e B pertence a alfa duas linhas, então o segmento de reta tem um elemento em comum com a reta R, tá? A reta R é essa que está pontilhada aqui, ok? Se os dois pontos pertencem ou para alfa linha ou para alfa duas linhas, significa que o segmento não vai interceptar. Deu para entender? Ficou claro agora? Beleza. Então vamos dar continuidade na aula aqui. A aula de hoje vai ser uma aula rápida, teoricamente. Por quê? Vai falar de triângulo, de classificação e a coisa mais importante que é a congruência aqui, né? A congruência ela vai ser importante para a resolução de problemas, principalmente da lista, né? Ok? Então, o objetivo da aula é introduzir o conceito de triângulo, né? Classificar os triângulos segundo os lados e os ângulos. Então, tem duas classificações. Então, vai precisar primeiro dos lados e depois dos ângulos, ou vice-versa. Discutir o significado de congruência, né? Qual é o significado de congruência? Os tipos de casos de congruência, ok? E apresentar alguns casos, tá? Ele vai apresentar alguns casos aqui, ele vai paulatinamente colocando os casos. Acho que lá na aula 5 ou 7 tem mais casos aí, tá? À medida que o livro vai avançando, ele vai apresentando. Então é o seguinte, definição 8, continuando, né, a aula, definição 8. O que é que diz a definição 8? Diz o seguinte: um triângulo é a união de três segmentos de retas AB, AC, BC, em que o A, B e C são os três pontos que não pertencem a uma mesma reta, né? Então, eles não têm elemento em comum, não estão sobre a mesma reta, desculpa.
ou seja, que não são colineares. É aquilo que a gente estava falando na aula passada, né? Ou três pontos são colineares ou eles formam um triângulo, que é esse caso aqui agora da aula, né? As aulas passadas eram, a grande maioria estava sobre a mesma reta. Aqui é só caracterização, os pontos A, B e C são vértices, a gente já está cansado de saber disso desde criança, né? Ok? Os segmentos AB, tá? AB, AC e BC são os lados, que a gente pode ser chamado, geralmente o que é que a gente faz? Quem está oposto ao lado A, a gente chama de A minúsculo, né? Quem está oposto ao ângulo B, a gente chama de B minúsculo, né? O segmento. E quem está oposto ao ângulo C, chamamos de C, beleza? A, B e C são ângulos internos. Aqui o A, B e C, a gente vai fazer essa notação do chapéu, tá? Pode ser a notação do chapéu, ou se você quiser, por exemplo, quem poderia ser o ângulo A? O ângulo A aqui, se eu quisesse uma outra notação, que é a do livro, é o mesmo que você pode pegar o B, o AC, ou você pode vir no sentido horário ou no sentido anti-horário, que seria quem? C, A e B. É o mesmo ângulo. Deu para entender o que eu falei? Que seria esse aqui que eu estou marcando, ó. Beleza? Então é o seguinte. Então isso aqui o chapéu vai classificar como ângulos, tá? No caso, ângulos internos, porque para mim a gente vai ver mais na frente que existe o ângulo externo. Então, classificação dos triângulos. Quanto aos lados, a gente já está também careca de saber que pode ser quais? Equilátero, os três lados iguais, né? Os três lados congruentes, né? Ele vai trabalhar a congruência como igualdade, né? Tá? Igualdade como congruência. Então, geralmente a gente trabalha isso aqui com o quê? Com igual, né? O isósceles, que tem dois lados congruentes, né? O terceiro lado é chamado de base, né? E o escaleno, né? Então esses nomes a gente tem que gravar, pode esquecer, ó. Então equilátero, isósceles e escaleno, ok? Aí eu vou fazer uma pergunta, um triângulo equilátero, ele é isósceles? Ele pode ser também isósceles, mas o isósceles não é equilátero, né? Deu para entender? Exatamente. A inclusão, né? Então todo triângulo equilátero, ele está dentro do triângulo isósceles, né? O conjunto, né? Se for pensar em conjunto, beleza? Escaleno não, todos são diferentes, tá bom? Aí quanto aos ângulos, existem esses três também, que são o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É que tem um ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo que tem a medida de 90 graus. O ângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso, o ângulo 90 e menor que 180, ok? E por último, o acutângulo, que o ângulo X ele tem que ser maior que zero e menor que 90 graus, beleza? Aqui é graus, tá? Então é isso aqui, ó. A gente vai estudar agora as congruências de triângulo. Então, dois triângulos A, B e C, D, E e F são congruentes se houver uma correspondência entre seus vértices, de modo que cada lado correspondente e os ângulos correspondentes sejam congruentes. Em outras palavras, sejam iguais, né? Mais precisamente, o triângulo ABC e DF são congruentes segundo a correspondência. Qual é a correspondência? O A se identifica com o D, né? O B, aqui ele colocou nessa ordem, tá? Cuidado com a ordem, tá? Então aqui o A se identifica com o B, o D de dado, desculpa, o B de bola com o E, o C se identifica com F. Se as 6 condições são satisfeitas, quais são as 6 condições?
é que tenha que acontecer isso aqui, ó. O segmento AB tem que ser igual ao segmento DE. Ele faz essa identificação através desses traçozinhos aqui, ó. Então, esse traço aqui só tem um, né? Aqui onde eu estou passando o mouse só tem um, né? Aqui só tem um também, ó, tá? O outro tem dois segmentozinhos, quer dizer que são iguais a esse outro segmento aqui. Vou colocar de uma outra cor para identificar. Ok? Vermelho aqui, ó. E o outro que sobrou tem 3 identificações aí. Então, quando acontecer isso, o que é que significa? Além de acontecer os lados serem iguais, tem que acontecer dos ângulos correspondentes ser iguais também, né? Ok? Então, o ângulo B ele tem que ser igual ao ângulo E. O ângulo C tem que ser igual a E. Opa, desculpa. E o ângulo B foi igual, desculpa, congruente também ao ângulo E. E o segmento BC for congruente ao segmento EF, então o triângulo todo ABC e o triângulo DF é congruente, tá? Deu para entender? Então, se você perceber que tiver lados iguais e ângulos iguais, é porque eles são congruentes, tá? Deu para entender? Isso vai ser importante lá para a métrica, no triângulo retângulo, por exemplo, né? Então, deixa eu só explicar aqui um parêntese. Então, vamos supor que você tem isso aqui, ó, né? Aí você quer formar um triângulo. Aqui formou um triângulo qual? Retângulo, né? Só que para o triângulo retângulo, a gente pode traçar aqui uma perpendicular, ó, né? Então aqui você cria um ângulo de 90 graus, aqui você cria um ângulo de 90 graus, aqui você tem chamado de ângulo A, né? Aqui você chama de ângulo B. Não necessariamente são iguais, pode ser diferente, não tem nenhum problema, né? A gente vai ver mais lá na frente também porque aqui um C. Então ele é um ângulo reto em C, então ele é um triângulo retângulo, certo? Aí qual é o caso de semelhança que pode acontecer? A gente vai ver semelhança de triângulo, né? Qual é o caso de semelhança de triângulos que pode acontecer? Então, o triângulo AB, eu vou colocar aqui um ponto H para a gente identificar. Então, o triângulo AC e H, ele é congruente a todo ele, é grandão, ABC, né? E também ele é congruente, ele é semelhante, tá? E o triângulo BCH também ele é semelhante a todo o triângulo ABC. E o BCH ele é semelhante a ACH, ó, tá? Então aqui a gente vai fazer as relações métricas no triângulo retângulo. A gente chama esse pedacinho de M e esse pedacinho de N, né? Vale o teorema de Pitágoras e vale muitas coisas, mas lá na frente a gente vai pegar esse exemplo aqui e destrinchar ele. Mais lá na frente, nas aulas na frente. Por isso que eu digo que é interessante a gente pegar e dar uma lida um pouco mais na frente, porque a gente vai ver a visão que o livro está tendo do que onde ele quer chegar, né? Consequência do caso de congruência do Lau, né? Que é o ângulo, que é o lado, ângulo, lado. Que é a coisa mais óbvia, que é o seguinte: se o ABC é um triângulo isósceles de base BC, então os ângulos da base são iguais, né? Então aqui você vai fazer um triângulo, né? Deixa eu fazer aqui o triângulo. Esse triângulo a gente vai aqui e traça aqui aqui, né? Ok? Então o que ele está dizendo aqui? Vamos colocar que aqui seja o ponto A, aqui seja o ponto B, aqui seja o ponto C. Ele está dizendo que esse ângulo da base são iguais. Confere? Por quê? Por que são iguais? Aí vai para olha, a consequência, por isso que a gente a proposição 1, ela é consequência do que a gente fez lá na frente, ó. Se você olhar, esse lado AB, ele é igual ao lado AC, concorda?
E quando eu passo essa reta bem aqui, eu deveria ter trocado de cor. Eu vou colocar aqui um ponto, vou colocar o ponto M, que é o ponto médio. Passa bem no ponto médio mesmo de BC, ó. Por isso que ele faz a relação de ponto médio, né? Ele trabalha muito com ponto médio lá para frente. Então aqui o AM é uma reta perpendicular que passa certinho no ponto médio, né, de BC. Ora, se passa no ponto médio é porque tem uma propriedade do ponto médio que o segmento é dividido em duas partes iguais, confere? Então o que acontece? O segmento BM ele é igual ao segmento BC. Então olha o que acontece aqui. Acontece o caso que a gente quer, que é o lado, ângulo, lado, né? Então esse triângulo A, o triângulo AM, desculpa, fiz errado. ABM, tem que prestar atenção na ordem. ABM, ele é congruente a qual? A ANC. A ordem, cuidado, é ACM. Meu Deus. Ah, tá. Tá bom? Porque se você vier pelo outro lado, você está dizendo que esse ângulo B vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Que eu estou colocando em azul. E não é verdade, esse ângulo aqui é reto. Confere? Certinho. Deu para entender? Certo. Uhum. Deu para entender, professor. Pois é, então a gente tem que prestar atenção que o livro falou da ordem, né? Se a gente fizer a ordem AMC, você está dizendo que o triângulo, que o ângulo AMC, ele é igual ao ABM. E não é verdade, né? Ok? Então tá aqui o caso de semelhança. Aí aqui a discussão é o seguinte, ó. Pelo caso ângulo, lado, ângulo, lado, né? O que acontece? O lado AB é congruente a quem? Ao lado AC, confere? O lado BM, aí vamos pelo ângulo, desculpa. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo C. E o lado BM, ele é congruente ao lado CM. Confere? Então aqui a gente está com o caso lado, ângulo e lado. Beleza? Ok. Aí o caso ala. O que é o caso ala? O caso ala é... Deixa eu tentar dar uma aumentada aqui para vocês lerem. O caso ala é o seguinte. Você vai ver que é o ângulo, lado e ângulo, né? Se um triângulo possui dois ângulos e o lado incluso congruente a dois ângulos e o lado incluso de outro triângulo e ao lado de outro triângulo, então obrigatoriamente eles são congruentes. Onde é que a gente vai ver? A veracidade desse caso, o livro faz a demonstração, tá, galera? Eu acho que é bom a gente dar uma olhada depois lá, pra gente treinar a questão das demonstrações. Esse caso aqui, do ala, ele faz por redução ao absurdo. O que é uma redução ao absurdo? Como é que eu vou fazer uma demonstração? Você parte da sua hipótese, né? E tenta chegar na tese. Então, se acontecer isso, então acontece aquilo. Então você parte do se acontecer isso, né, a condicional, e chega para provar o então. Essa é a demonstração direta, né? Ok? Aí a tua... Deixa eu tentar explicar para vocês, mano, aqui na frente. Deixa eu ver aqui. A demonstração direta é assim, ó. Se P, vírgula, então Q, né? Lembra de lógica? Então, se P, então Q. Então, a demonstração direta tu parte do P, né? Supõe que ela seja verdade. Esse P aqui, ele vai ser a tua hipótese. E esse Q, ele vai ser a tua tese, né?
Então tu parte da tua hipótese e prova a tua tese. Então essa demonstração direta você parte do P para chegar no Q, certo? Através de argumentos lógicos. O que é a demonstração por absurdo? Você nega a tese. Então se você negar a tese, você vai chegar numa contradição da hipótese, tá? Então você nega a tese e chega numa contradição de hipótese, ok? O caso LLL, os três lados são iguais. Se os três lados de um triângulo são congruentes aos três lados LL, pode ser demonstrado usando os dois casos anteriores, né? Os casos anteriores. Pensa no triângulo equilátero, né? Por consequência, é assim, ó. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui essa parte. Vamos pensar que esse... Vamos pensar que esse triângulo seja equilátero aqui, né? Não sei se está bem desenhado. O que é que acontece? Se você, por exemplo, tiver um lado aqui, uma medida lado, uma medida lado, medida lado, por consequência, vamos supor que aqui seja 2L, então ele é isósceles. O que é que acontece? Oposto a 2L tem um ângulo alfa, certo? Tem um ângulo alfa, confere? Aí o que acontece? Esse ângulo alfa, com certeza, ele é maior do que o outro, dos outros lados, né? Absoluto, né? Deu para entender o que eu falei? Vocês entenderam o que eu falei? Então, com certeza é maior que o beta, é maior que o teta, né? Ok? Então, a proporcionalidade do ângulo, ele tem a ver com a proporcionalidade do lado, tá? Mas lá na frente também ele vai fazer essa... Acho que próximas aulas, se não for memória. Ok. Então, os triângulos são... Olha, qual é a propriedade do triângulo? A propriedade mais importante do triângulo é a rigidez dele, né? Então, se você olhar o seu telhado, ele forma triângulo, né? Por que ele forma triângulo? Porque ele não se deforma tão fácil, né? Alguém quer falar? Caso... Então, tem quais são os casos que já tem aí? Bora recapitular. Tem um lau, né? Lado, ângulo, lado. É nessa ordem lá, tá bom? O caso ala, que é o contrário do lau, né? Você inverte a situação, que é o ângulo, lado e ângulo. E o caso LL, os três L's, né? O caso LL. O caso... Ah, tem esse caso agora aqui, ó. O caso LA e A, que é o lado, ângulo e ângulo. Se dois triângulos são tais que esse lado BC é congruente ao lado EF e tem um ângulo B congruente ao E, tem um ângulo D congruente ao A, então os triângulos são congruentes. Caso de congruência de triângulos, eu estou bem aqui, ó. Caso de triângulos de congruência de triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. O que é que acontece com ele? Deixa eu tentar escrever aqui. Do triângulo retângulo. Aqui. Se um triângulo retângulo tem hipotenusa e um cateto congruente, a hipotenusa e a um outro cateto, triângulo retângulo, então os triângulos são congruentes. No livro também ele fala aqui, deixa eu tentar fazer para vocês o que ele está falando aqui. Na verdade é assim, a congruência é como você pode sobrepor uma figura que está em diferente espaço sobre a outra figura e ficar igualzinho, né? Não sei se você está entendendo. O livro faz até essas fossem iguais, né?
Então, resumo da aula. Nessa aula vimos o que? O que significa a congruência de triângulos, né? Que os ângulos da base de um triângulo são isósceles. E a gente viu mais coisas. O que foi que a gente viu? As congruências, as principais que ele elenca aqui. Ele vai elencar essas três aqui, né? Ele vai elencar essas três que ele chama de principais, tá? Beleza? Aí, os exercícios, deixa eu aumentar aqui para visualizar. Exercício. Considere a figura 48. A figura 48 são esses dois triângulos. Aí ele diz o seguinte, que tem um lado 3, um lado 4, um lado 60. Que eu posso afirmar? O triângulo ABC, ele é congruente. A, B e C. A, B e C. Junto com D, E e F. Resposta? Resposta não. Não. Né? Então a resposta não, né? Ok? Ok. Letra B de bola. Por que não pode ser a questão A? Deixa eu pescar para lá pra gente